Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, pessoal! Está começando aqui mais um programa Oficina Espírita da Família e hoje nós vamos fazer a nossa continuação do nosso estudo do livro Nosso Lar. Deixa eu só ver aqui, isso. E a gente combinou, né, com o pessoal que nós iríamos fazer o primeiro e o segundo sábado de cada mês. Depois eu repito de novo no final do programa, tá bom? Então, estamos aqui nesse sábado com o nosso programa. Vamos, se Deus quiser, ter uma tarde de estudo, de aproveitamento. A Érica já está aí. Boa tarde, Érica, dando boa tarde para a gente. Esperando o pessoal chegar. Moisés já escreveu aqui, boa tarde, planeta Terra, boa tarde, nosso lar. Moisés está empolgado já, né? Boa tarde, planeta Terra. O planeta Terra está precisando de um boa tarde. Paulo Sakai, boa tarde a todos. A Érica já está lá conversando com o Paulo, estou esperando o pessoal chegar. Enquanto isso, nós vamos ler uma mensagem também do André Luiz, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1. Eu vou ler essa mensagem porque as pessoas gostam de deixar seu copinho com água, fazer sua vibração, dar aquele aquecimento, né? As pessoas que chegarem depois já se preparam com a prece de abertura e a leitura da nossa mensagem de hoje. Diz assim: solução divina. O Evangelho é a solução divina aos problemas do espírito. É farol, porque ilumina o caminho. É lição, porque orienta a alma. É bússola, porque indica o rumo. É coragem, porque afasta a tibieza. É paz, porque aquieta o coração. É fé, porque fortalece o ânimo. É bálsamo, porque alivia o sofrimento.
É esperança, porque afasta a aflição. É chama, porque acende o amor. É o bem, porque dignifica a vida. As páginas do Evangelho segundo o Espiritismo constituem roteiro seguro para a renovação íntima e trazem de volta as lições de Jesus em sua simplicidade original. Nele, Allan Kardec promove o encontro do amor na Boa Nova, com a razão na doutrina espírita. E é a respeito desse precioso conteúdo que tecemos as considerações singelas que compõem essa série de textos, que é a obra Vivendo o Evangelho de André Luiz. Modesta tentativa de compreensão maior da palavra divina. Desejamos sinceramente, leitor amigo, que esses comentários simples sejam úteis a seu esforço de transformação moral. André Luiz, Ituiutaba, 25 de março de 2005. Todos esses textos foram revisados pelo espírito André Luiz, inclusive já publicados na imprensa espírita. Tá? Então, são mensagens de cunho espiritual, moral, para a nossa evolução espiritual. Moisés, vamos fazer a prece? Vamos sim. Antes da prece, vamos dar o nosso boa tarde. Boa tarde, Margarete. Boa tarde, Moisés. Boa tarde para o Roseli, para o Marcelo, os nossos companheiros do trabalho. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todo o pessoal do Maria da Luz Leal, um centro que faz um trabalho simplesmente espetacular. Estão trabalhando lá hoje, lá tem música, lá tem diversas atividades e o principal, é um centro que se preocupa com a evangelização infantil. Centros que não se preocuparem com a evangelização infantil vão parar no tempo. Maria da Luz Leal realiza esse trabalho porque um dia aqueles que estão lá, que trabalham há muito tempo e acabam voltando para o espiritual, se eles não deixarem esse legado das crianças, o espiritismo com o tempo acaba. Então, parabéns ao Leal por esse trabalho maravilhoso que faz. E boa tarde a todos vocês que já estão acompanhando, aos que vão acompanhar esse programa. De qualquer forma, ele vai ficar gravado e muitos de vocês vão ter oportunidade de assistir. Vamos fazer então a prece das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Gratidão. Deixa eu dar boa tarde aqui, vamos lá. Boa tarde, Márcia Almeida, aí junto com a gente. Boa tarde, Maria José de Oliveira Mazé. Boa tarde, Mazé. Lá vamos nós para o nosso lar. Ana Maria de Luna, boa tarde a todos. A Helena Silva também, boa tarde. A Érica lá respondendo para todo mundo. Isso mesmo. Gente, estão animados aí para o estudo do nosso lar? Hoje nós estamos entrando na mensagem de André Luiz. O último programa que nós fizemos em setembro, nós entramos no capítulo 1, vamos dizer assim, né? Não era bem o capítulo 1, mas é o prefácio do livro Nosso Lar, onde o Espírito Emmanuel apresenta André Luiz, uma mensagem de Emmanuel ditada em 3 de outubro de 1943. Coincidência ou não, 3 de outubro também comemoramos o aniversário de Allan Kardec. Então, em 1943, Emmanuel passou a mensagem para o Chico,
que seria o prefácio do livro Nosso Lar. E esse prefácio era um prefácio diferente dos outros. Por quê? Porque ele não enaltecia as qualidades de André Luiz, mas, pelo contrário, Emmanuel vinha trazer, assim, a presença para nós de um novo amigo renovado, transformado, um novo amigo trazendo a sua própria experiência de vida para a nossa compreensão, os nossos valores necessários aqui no plano físico. E hoje nós entramos com a mensagem de André Luiz, ele nos falando, trazendo as suas manifestações, uma mensagem maravilhosa, cheia de informações para nós, e nós vamos refletir e aprender um pouquinho com essa mensagem de André Luiz na tarde de hoje. Animados, pessoal? Vamos lá? Deixa eu dar só mais um boa tarde, chegou mais uma pessoa aqui, é a Vanessa. Peraí, vou botar aqui, deixa eu chamar a Vanessa. Vanessa, boa tarde, pessoinhas, que Deus abençoe, vamos estudar o livro Nosso Lar juntos. Lembra da Vanessa, do Fraternidade? Eu lembro. Que estudava com a gente também, agora ela está estudando aqui. Vamos lá. Ótimo. Moisés, vamos ler? Vamos. Parágrafo 1 e 2. Quem tiver com o seu livro aí. Há a possibilidade de fazer uma pequena colocação antes? Sim. Tá. Eu acho que das obras do Chico Xavier, duas das mais importantes que tem foram os livros psicografados, ditos pelo próprio Emmanuel, né? E Emmanuel que trouxe, então, esse amigo, uma vez ele trouxe esse amigo, a gente não sabe o nome desse amigo, por problemas técnicos, para que não se passasse pelo problema que o Chico fez, quando ele psicografou um livro, e depois os parentes vieram para cima para tentarem receber esse livro, que todos vocês já conhecem essa história, né? Então, quando ele trouxe esse novo amigo, ele não se identificou, e ele está embaralhado no livro, inclusive com algumas conotações, que não tem como a gente tentar chegar em quem seja esse amigo, cujo pseudônimo foi André Luiz. Por quê? Porque quando Emmanuel trouxe esse amigo para o conhecimento do Chico, dizendo que o Chico iria psicografar os livros dele, o Chico ele perguntou qual é o seu nome, e ele se dirigindo então a uma pessoa que estava deitada ao lado do Chico, estava na cama, falou assim, quem é essa pessoa? O Chico falou, meu irmão. Como é o nome dele? André Luiz. Ele falou, então eu sou o seu irmão André Luiz. Essa é a história desse nosso personagem. E esse personagem, ele tem eu acho que na história, principalmente a nossa história do Espiritismo, ele tem tanta validade que nem aquele personagem de 2000 anos atrás chamado Paulo, cujo nome anterior era Saulo, e passou a ser Paulo. Para mim, o maior apóstolo que teve, porque é um apóstolo que veio sem conhecimento nenhum, e acabou sendo a pessoa que divulgou realmente o cristianismo para o mundo. Tá? E o André Luiz era uma pessoa, conforme o andamento dessa obra, nós vamos ver, principalmente nesses primeiros capítulos, que ele era totalmente desconhecedor de religião. Ele era um perfeito ateu, ele não ligava para a religião, ele era muito materialista. E ele, de toda essa materialidade dele, ele acabou nos proporcionando o ensinamento de 13 livros. 13 obras que merecem ser estudadas a fundo e que a gente vai tentar durante esse ano, até o final do ano, estudar todas essas 13 obras. Será que você vai? Tá. Já começou a fazer gracinha, vocês já viram, né? Se a gente estudar pelo menos 5 capítulos até o final do ano, mas depois não vai parar nisso. Vamos lá, Moisés, vamos começar, Moisés? Vamos começar, porque ele já vai indo. Então, a mensagem de André Luiz. Deixa eu dar uma batalha aqui também para a Lúcia Helena Moderno. Boa tarde, Lúcia. Vamos lá, vamos esquentar aqui as turbinas, tá? Vamos lá, Moisés. Os 2 primeiros parágrafos. Quem tiver aí com o seu livro, quiser acompanhar junto, vamos junto. Ele começa assim, a vida não cessa. Isso quer dizer que a vida não para, a vida não morre nunca, né? A gente sai daqui, vai para o plano espiritual, a vida não para nunca, certo?
Então, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Isso aí, Moisés. Quer explicar, Moisés? Ou Você não vai fazer nada hoje, né? Ou passa para cá. Vamos lá. Gente, ó. Quer falar, Moisés? Não, pode falar, Pode falar? Já está muito mastigado isso aqui. Já. Né? Então ele diz assim, ó. A vida não cessa. O que eu acho bem interessante quando André Luiz começa a sua mensagem no primeiro livro que ele escreve, A Vida Não Cessa. Isso para ele, acho que foi algo que trouxe para ele uma profundidade muito grande, porque como Moisés falou, ele não tinha espiritualidade, não tinha religiosidade. Então, quando ele desencarnou, ele notou que ele estava mais vivo do que antes. Isso a gente vai ver mais explicadinho nos próximos capítulos. Então, ele percebeu que a vida é uma só. E que ao desencarnar, no mundo espiritual, ele continuava vivo. Então, por isso que ele diz assim, a vida não cessa e a morte é o jogo escuro das ilusões. Por quê? Porque nós estamos vivos aqui, estamos vivos no mundo espiritual. E por que é o jogo escuro das ilusões? Porque a gente fica tão apegado à materialidade, ao mundo físico, aos atrativos do mundo físico, à vida do mundo físico, à turbulência do mundo físico, que a gente acredita que essa vida é a verdadeira vida. E aí, quando você desperta no plano espiritual, ele diz assim, o jogo escuro das ilusões. Por quê? Porque ele pegou o André Luiz desprevenido no plano espiritual. A gente acredita que somos donos das pessoas, das propriedades, e nós não somos nada disso. Não vamos levar nada. Nós vamos levar somente as boas obras que fizemos. É isso que a gente leva para o plano espiritual. O carro importado, a casa de luxo, o apartamento de 5 andares, tudo isso, aquela bicicleta triciclo, tudo isso vai ficar por aqui. Nós não vamos levar nada, nada. Vamos levar somente aquilo que construímos para ter uma vida simples e voltada ao nosso semelhante. Agora, você vê que ele fala uma coisa interessante aqui, né? O grande rio tem seu trajeto antes do mar intenso. Então, ele compara, assim, a nossa trajetória evolutiva como um oceano. A gente começa assim como um córrego, sem muita expressão. Depois a gente vai avolumando de conhecimentos, que ele diz, em expressão, em qualidade. Aí a gente vai saindo daquele córrego, vamos para o rio. Do rio vamos para o mar, até desaguarmos no oceano da eternidade. O oceano eterno da sabedoria. Ou seja, quando nós nos tornarmos espíritos puros. E aí é um processo, por isso que ele fala assim, caminhos variados, etapas diversas, purificamos-nos em qualidade. Olha que beleza, é uma metáfora mesmo que ele usa aqui, né? Mas vai nos levando nessa trajetória para a eternidade, né? Por isso que a vida é fonte eterna. Então, a gente tem que beber na vida a energia do aprimoramento, da sabedoria, do amor, para essa sabedoria eterna. Quer falar mais alguma coisa aí, Moisés? Então, uma mensagem muito boa, porque já pensou aquele pequeno córrego
eu vou fazer uma síntese disso. Um pequeno córrego que nasce lá no Peru, na América do Sul, e ele alcança o Brasil aqui e se torna o Rio Amazonas, com todos os seus afluentes. Imagina o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Tudo nasceu de um pequeno córrego. E nesse trajeto todinho, até chegar ao oceano, olha quanta vida esse pequeno córrego ofereceu, né? Esse pequeno córrego, os seus afluentes. Olha quanta vida dos animais selvagens, das populações em voltas, até chegar no oceano. Tudo isso é uma corrente só de conhecimento para que a natureza possa estar mais viva do que nunca. É isso mesmo. Gente, está tudo bem por aí? Tá alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pergunta, coloca aí. Vamos continuar mais um pouquinho, Moisés? Mais 2 parágrafos. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos. Nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó, outra mensagem aí, Moisés. Agora é contigo. Estou passando a bola. Então, a gente pensa que quando nós desencarnamos, que nós vamos cerrar os nossos olhos físicos, né? Não vamos ter mais nada a enxergar, cumprimos a nossa missão. Nós nascemos, vivemos nossa vida, planeta Terra, nossa vida material. E um dia, seja lá a situação que a gente tiver, se nós somos uma boa pessoa, se nós somos uma má pessoa, mas logicamente no mundo de provas e expiações, nós somos mais maus do que bons, mas enfim, chegamos no fim, cerramos nossos olhos, acabou. Agora não vamos descansar, né? Pelo contrário, agora que nós vamos começar a trabalhar, né? Aí nós vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida, o que foi que nós fizemos, o que foi que nós não fizemos. Vamos ver os nossos mentores espirituais e eles vão nos conduzir a uma conversa e falar o que você fez. Isso, eu fiz isso e tal. Não adianta tentar mentir, porque lá você não consegue mentir. Lá parece que você está mentindo, então você é obrigado a falar o que você fez. Aí eles vão nos mostrar também, no momento que eles prepararam nós para encarnarmos neste mundo, o que foi que nós dissemos que íamos fazer aqui nesse mundo? Olha, você falou que ia fazer isso, 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 isso. Você fez. Não adianta falar que fez, porque você vai ter que falar o que você fez, que não foi isso que você fez. Está meio enrolado, mas é assim mesmo. Então, aí a gente vai perceber que realmente o que nós podemos levar para lá? Um pequeno grãozinho de areia, do momento que nós somos bons, que nós procuramos ajudar alguém, que nós procuramos transmitir tranquilidade, escutar uma conversa de alguém, e realmente foi aquela nossa pequena bagagem, que quem sabe ela possa fazer a gente adiantar um degrauzinho, né? Mas, demais, a gente vive nesse planeta material, e a gente vai levar o nosso conhecimento material, que não tem nada a ver no mundo espiritual. É verdade, quando ele fala assim desse cerrar os olhos carnais, que é uma operação simples, desencarnar é uma operação simples. Acontece alguma coisa, acabou a energia vital, tchau, né? Voltamos à pátria espiritual. Por isso que ele fala que isso é simples. Agora, o que é essa troca de roupa física, né? Reencarnação e reencarnação, a gente vai trocando a nossa vestimenta. Mas trocar essa vestimenta física não quer dizer que eu estou em processo de iluminação, de aprimoramento. Por quê? Porque eu vou ter que passar, como Moisés falou, pelas experiências da vida para que eu passe pelo processo evolutivo. Então, só isso vai me ajudando no caminho da evolução. Se eu trocar essa vestimenta e eu continuar nos mesmos padrões, nas mesmas crenças, fazendo sempre tudo do mesmo jeito e errado, eu não estou indo no caminho da iluminação. Por isso que ele diz que
que trocar roupa física não vai decidir nada. Eu preciso passar pelas experiências da vida e melhorando, como Moisés falou. Tudo bem aí, gente? Qualquer coisa, estão quietinhos, hein? Dá um oizinho aí pra gente. Vamos prosseguir mais um pouquinho, Moisés? Mais 2 parágrafos? Ó, caminho das almas misteriosos, caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano é o desencarne, né? Sim. Resolvesse transcendentes questões do infinito. Olha que interessante, né? Os caminhos da alma, caminhos do coração, caminhos do sentimento, né? Também. Temos que percorrer os caminhos da vida. Então, ele compara a vida como um drama. É indispensável viver o vosso drama. Vocês concordam, gente, que a nossa vida é um drama? Que cada momento é uma cena, é um ato? Alguns se repetem e outros são novos. E a gente vai caminhando nesse processo. Quando você olha hoje a sua trajetória de vida, quando você estava na infância, quanta coisa nós não lembramos mais, quantas coisas já se perderam no tempo. Às vezes a gente acha que isso está tão longe, que a gente já viveu outros caminhos. Às vezes você passa por um lugar, você lembra, nossa, na época de infância passava por aqui. A gente tem a sensação de que parece que não foi nessa encarnação, mas foi. Né? Então, a vida é esse drama, né? É como uma peça de teatro. Ele compara como se fosse uma peça de teatro. Cada encarnação é uma cena nossa, que nós vamos viver, uma experiência que a gente está vivendo, né? Uma história que nós estamos vivendo, construindo essa história. E a gente vai fazendo o nosso livro, o livro da vida, né? Tá fazendo o seu livro da vida, Moisés? Eu não pensei ainda, mas eu acho que cada dia que a gente passa aqui nesse nosso plano é um dia de aprendizado, porque não tem nada como um dia atrás do outro. Hoje nós estamos mal, amanhã a gente procura se melhorar desse dia e não tornar a repetir as coisas erradas que se passam conosco. A vida é um contínuo aprendizado e a gente não deve olhar para trás. A gente deve pensar em corrigir aquele nosso erro, mesmo que hoje a gente não consiga, mas amanhã com certeza vai conseguir. Só assim nós teremos mais paz e tranquilidade quando chegar a nossa hora. A Vanessa está fazendo um comentário aqui, deixa eu ver. É que a vida vai se desdobrando e nem sempre fica claro dentro da nossa vivência os aprendizados ali contidos. É verdade. Muito bem, Vanessa, é exatamente isso, né? E às vezes aquela situação ela vai se tornando repetitiva em outras cenas da nossa vida, mas a problemática é a mesma. A questão de aprendizado nossa é a mesma. Então, mudam-se as cenas, mas a essência é a mesma, que a gente precisa aprender. É verdade, isso mesmo. Vamos continuar mais um pouquinho, Moisés? Bom, lá vem Castro Alves. Castro Alves? Aqui ele vai falar um poema aqui. É um poema. A obra é um poema. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte é um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E aí, Moisés? A gente necessita
tantos triunfos e tantas mortes quanto necessárias para a nossa evolução espiritual. Cada vez que nós fazemos, nós trazemos uma bagagem. A gente pode se esquecer do que prometeu no plano espiritual. Mas nós temos uma coisa chamada consciência que num dia nos diz exatamente esse pequeno poema que foi feito agora. A diferença entre a nossa vida agora e a vida que passamos é só essa nossa vestimenta, né? Esse nosso corpo físico que recebemos, é a única coisa que vai mudar. O restante, de alguma forma, está colocado na nossa consciência. Com certeza, com toda certeza. Cada vez que a gente voltar, nós não vamos poder fazer aquilo que prometemos no plano espiritual, né? Porque aquelas promessas que a gente faz no plano espiritual é porque a gente acha que já está apto para vir aqui virar santo. Mas quando a gente chega aqui, depois de ficar 9 meses na barriguinha da mamãe, né? Primeiro a gente é um ovinho, você lembra quando era um ovinho? Eu não lembro. Um pequeno rato. Eu não lembro, eu não Você lembro. não lembra? Eu não lembro. Você lembra tanta coisa, não vai lembrar que você Isso eu não lembro. Já esqueci isso. E você não vai lembrar quando você era um girino, começou a crescer? Também não lembro. Também não? E quando você começou a engordar a barriga da mamãe, você lembra? Também não lembro. E quando a mamãe conversava com você na barriga, você Também não lembra? lembro de nada. Puxa vida, a primeira pessoa que, pelo menos, ela é sincera, né? Ela está dizendo que não lembra. Pode ser que ela lembre, ela não lembra, mas tudo bem. Mas isso aí é uma nova oportunidade que nós temos de adquirir conhecimento e de tentar se lembrar aquilo que prometemos no plano espiritual. Acho que até uma idade de 7 anos, né, a gente tem nosso amiguinho invisível que deve brincar com a gente e falar assim, olha, não esquece que você prometeu isso, prometeu aquilo, mas quando a gente passa dos 7 aos 14 anos, chegou nos 14 anos, então a gente se esquece de tudo, né? A vida passa a ser outra coisa, mas a gente dá sequência a ela. Não é todos que é com todos que acontece isso, é só com 99,9%. 0,01% ainda tem uma vida evolutiva, senão que seria de nós se não tivesse isso, né? Mas, enfim, vamos compreender que somos humanos, factíveis de erro, e que a vida é essa mesmo. Mas vamos melhorar a partir de agora. Então, vamos ter que reencarnar e desencarnar várias vezes até atingirmos a pureza espiritual, né? Por isso, quantas mortes necessitamos ainda, né? Quantas reencarnações nós ainda vamos ter necessidade de passar para esse sopro renovador em nós, né? Que ele diz assim, uma morte é um sopro renovador, né? Um despertar para as verdades espirituais. E aí a gente retorna de novo ao palco da vida, ao drama da nossa existência, né? A peça da nossa vida. Temos um corpo físico que nos permitirá a expressão desse nosso ser espiritual até a nossa purificação. Resolvendo o quê? Débitos, resolvendo relações adoecidas, resolvendo uma série de problemas, adquirindo conhecimentos, aprimorando virtudes. Eu falei até na questão de corrigindo débitos, mas débitos no sentido de aprendizado, tá? Não no sentido de punição, tá? Vou deixar isso bem claro para a gente poder entender. Então, a gente precisa de tudo isso, né? Então, ele coloca aqui um corpo, uma vestimenta, só isso. 1 século é um dia. A gente acha que a gente viveu essa reencarnação, que é assim, tudo está nela. Não está. A gente é um processo desde quando nós somos criados por Deus, na condição ainda de simples ignorantes, desprovidos dessa sabedoria, e ao longo das nossas caminhadas, nós fomos adquirindo esses conhecimentos, esse aprendizado, e chegamos no ponto onde nós estamos hoje. Mas ainda tem muita caminhada pela frente, né? Vamos lá mais um pouquinho, Moisés? Tudo bem, gente? Está todo mundo aí compreendendo? Tem alguma dúvida? Moisés está explicando direitinho. Vamos lá. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas.
toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de maneira estranha, ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Tá bom, Moisés, para um pouquinho, senão vai... Eu acho uma mais um pouquinho? Então vai, mais um pouquinho. Vai. Tem que completar essa. Então, Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço, pobre, quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos. Eita, mais uma puxada de orelha, né? Olha aqui. Fizemos a muito custo o primário, o ginásio, o colegial, mas agora a gente vai entrar na faculdade. Né? Pois é, ginásio e colegial já faz tempo, hein? Agora nós estamos em ensino fundamental e ensino médio. Mas a época do Moisés era essa, ginásio e colegial. Passado, né? No século passado era diferente. É isso mesmo. No meu tempo tinha colegial, clássico e científico. Vixe, Maria. Clássico e científico. A Érica está morrendo de dar risada. Depois vestibular para entrar na faculdade. É isso Mas mesmo. não tinha o tal do Enem naquele não tinha o Enem, né? Que é tudo mais fácil, né? Era fácil. Escuta, você falando disso aqui, ó. Letrado em filosofia religiosa. Cultos em doutrina e analfabetos do espírito. Sim, é muito fácil ler, tentar entender, mas na realidade ainda analfabetos. Da prática, né? Da prática. Porque que adianta você ter tanto conhecimento se você tem o conhecimento, tem os diplomas, tem mestrado, doutorado, tem uma série de coisas, mas o que você está fazendo com tudo isso? A pessoa que é formada, né, nesse conhecimento e sai para a prática. Eu não sou formado em conhecimento nenhum, mas gosto de sair para a prática. É diferente. Gosto só da prática. Cortei caminho. Corta caminho. Mas é importante ter os dois, né? A gente ter o entendimento, o conhecimento daquilo que a gente faz e a vivência, né? Então, não basta... o mais importante que a gente precisa não é ser cátedro aqui, né? Mas a gente ter a lição do sentimento, né? A gente precisa desenvolver os valores do sentimento. São os valores do espírito, né? Por isso que ele diz assim, precisa muito esforço para o homem ingressar na academia do Cristo. Porque ir para a academia, todo mundo vai, né? Corpo sarado, corpo bonito, saúde bem, né? Mas como que a gente faz o exercício da academia do Cristo para entrar lá? Qual é a senha para entrar na academia do Evangelho do Cristo, Moisés? Sabe a senha? Isso. Passa aí para o pessoal, então. Amar o próximo como a si mesmo. Desejar para o próximo aquilo que a gente iríamos querer para nós. Jesus nos trouxe essa máxima. Jesus nos trouxe a lei do amor. Então vamos reconhecer em cada semelhante nosso, seja lá quem ele for, vamos reconhecê-lo como um irmão, porque na realidade todos nós somos irmãos perante Deus, nosso Pai. Mas a gente não aprende só estudando, né? Nem fazendo live, né? Não. A gente vai aprender na prática. Na vida, né? Na vida. Desenvolver as lições do sentimento, né? Então, o mundo é a escola da vida. Então, a gente precisa viver em sociedade, porque é nela, através das relações, das convivências, que nós vamos criando resistência espiritual. Essa é a academia do Cristo, né? A academia do sentimento, dos valores, dos valores espirituais, né? Como Moisés falou, do amor, né? Do amor. Vamos mais um pouquinho, Moisés? Será que a gente acaba o prefácio hoje? Vocês viram o prefácio? Vocês viram uma mensagem de André Luiz
quanta riqueza de conhecimento ele vem trazer, né? Porque se a gente for observar, o André Luiz, ele teve uma reencarnação na condição de médico e teve outras reencarnações. O livro vai misturar, como o Moisés falou, justamente para não ser identificado o personagem aí, André Luiz, tá? Só que a gente vai observar também que ele, nessa vivência que ele está colocando aqui da mensagem, todo o conhecimento material que ele tinha não foi suficiente para ele ter um retorno ao plano espiritual saudável. Por quê? Porque faltou os valores espirituais. Faltou o quê? A academia do Evangelho do Cristo, o músculo, a resistência do espírito. Isso ele não tinha. Então ele vem correndo contar para a gente: olha, gente, desperta aí, porque a morte é o jogo escuro das ilusões. Então não fiquemos tão apegados ao que é material e lembremos que somos um ser material ocupando o corpo de carne, mas a nossa essência é espiritual. E vamos. 17 linhas seguidas para acabar esse capítulo, ok? Manifestamo-nos junto a vós outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreende conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Imagine o André Luiz falando uma frase dessa, tão completa. Ele que chegou no plano espiritual e ficou tantos anos na orbe, né? Que ele ficou no umbral, que ele ficou sofrendo no umbral, que ele não tinha conhecimento espiritual nenhum, e que ele é capaz de nos trazer uma obra dessa. Quando ele foi despertado, treinado, mais para frente nós vamos ver o Luiz, seu grande amigo, todos aqueles, Clarencio, né, principalmente, né, todos aqueles amigos que ele teve, o quanto eles ensinaram, o quanto eles abriram os olhos desse nosso personagem. O Moisés está dando spoiler lá para frente, tá? Já está contando coisa lá da frente. Não, eu estou contando porque vai ser uma coisa muito interessante, que vocês todos prestem bem atenção quando lerem o nosso lar, porque talvez vocês tenham aberto esse livro e lido. Às vezes tem gente que consegue ler em um dia, 2 dias, esse livro. Porém, aqui ele está sendo esmiuçado capítulo a capítulo, para que a gente possa ter entendimento. Porque ler por ler, a gente não vai compreender. Mas ler capítulo por capítulo e mastigar em cima dele, tenho certeza que no final dessa obra todos vocês entenderão o valor desse nosso pequeno livro. É interessante que nessa leitura que o Moisés falou, a existência humana apresenta vasos frágeis, que ainda não pode conter toda a verdade. Então, o espírito sopra onde quer. Então, a informação, quando chegou essa informação do livro Nosso Lar, ela foi colocada até como uma ficção científica. Um livro de ficção científica não, de ficção. Porque falar
o que tem dentro dessa obra, naquela época, de 1944, não era fácil, não. Tá? Apesar de que o Livro dos Espíritos já existia, mas o amadurecimento dessas questões espirituais ainda estavam vindo. Então, muitos não olharam para essa obra, assim, aqui, como algo que traria realmente muitos conteúdos espirituais. Mas a espiritualidade não estava preocupada com isso. Estava preocupada em trazer informação. E que ele dizia que os vasos frágeis não podiam conter a verdade. Ou seja, nós ainda precisaríamos de mais um amadurecimento espiritual para entender e compreender o que estava escrito aqui. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu peguei o livro Nosso Lar para ler, eu parei no meio do caminho, eu já disse na outra vez, e não continuei a leitura. Porque eu achei que era muito forte, eu não trazia nenhuma compreensão. Então, vaso frágil. Aí você vai, né, colando as pecinhas nesse vaso, vai dando uma textura nele melhor, aí você vai voltar para fazer essa leitura de novo, hoje é uma outra ideia, uma outra compreensão, um outro entendimento. Então, como ele diz aqui, ó, o Espírito sopra onde quer. Então, aquele que tiver olhos e ouvidos para ver, aproveite. Os demais, o tempo vai fazer com que essas verdades cheguem para cada um. Né? Algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso. Algumas ligeiras notícias. Né? Então, algumas coisas, informações chegando para nós. Agora, o despertar, o interesse, a busca, esse trabalho é de cada um de nós. Né? Bem interessante essa explicação, né, do André Luiz para a gente. Né? E ele sempre fala que a gente precisa adquirir essa academia do Cristo, né, no silêncio interior, na busca interior do autoconhecimento. Olha aqui, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Ou seja, você com você. A sua gratidão pelo trabalho espiritual, para que a gente pudesse ter essa compreensão, mas isso você vai fazer como? No silêncio da sua alma, na sua busca interior, no seu autoconhecimento. Aí ele coloca atração, afinidades, reconhecimento, gratidão, júbilo, respeito. Por tudo isso, moram aonde? Na alma e não na matéria. Né? Então, são valores espirituais que a gente precisa conquistar. E isso, como? No dia a dia. Né? É interessante que ele guarda semelhantes valores com ele mesmo, no coração. Que o Senhor nos abençoe. Ele não fala para nos abençoar só a nós, a ele também. Por quê? Porque ele está na sua trajetória evolutiva também, como nós. Só que ele vem contar para a gente a experiência que ele viveu. Experiência real. Para que a gente desperte para essa experiência real também. Não é uma brincadeira, né? É alguém que veio contar o que passou. Alguém que vivia no mundo como nós, preso aos valores materiais, preso à vaidade, ao orgulho, à prepotência. E ele vem desencarnar e dizer para a gente, olha, isso não leva nada. Hora de fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução espiritual. O que você achou dessa mensagem de André Luiz, Moisés? Espetacular. Vou te fazer uma pergunta. Tem horário aqui? Tem horário. 15h56, está no horário. Não. Dá tempo de fazer as calopsitas pro pessoal? Dá. Não é calopsitas, Moisés, é ararinhas. Tá bom. Sabe quem está aí?
Só que não está aparecendo aqui, está aparecendo só no celular. Deve estar pelo Face. O Sérgio Aveiro, lembra o Sérgio, lá do Ismênia? Lá do Ismênia. Ô, Sérgio, tudo bem? E a Marilene Salles, que é a esposa do... Ai, meu Deus, do nosso grupo de sexta-feira. Deu branco aqui. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Que estuda com a gente na sexta-feira, o... Ai, meu Deus. Olha, gente, vou te falar, viu? Depois de 50 não tá fácil, viu? Vamos lá. Moisés? Diga. O que você achou da mensagem do André Mensagem Luiz? Complementar, o finalzinho dessa mensagem. É tudo que faz parte todo do entendimento, do conhecimento que ele pôde obter e de mostrar a nossa pequenez perante a divindade, né? Que nós temos um conhecimento muito grande ainda a aprender para nos seguir aquilo que o Senhor deseja de nós, né? Porque Deus nos quer sempre em progresso. Deus nos alerta através desse conhecimento todo que a gente adquire, o quanto a gente ainda é pequeno, mas estamos no caminho evolutivo, a caminho de uma perfeição. Que não vai ser nessa, não vai ser na próxima, nem na próxima, mas que a gente vai chegar lá. Afinal de contas, para um mundo melhor que nós pretendemos, quanto tempo falta? Talvez uns 1.000, 2.000 anos? Não sei, Moisés. Eu não sei. Acho que sim. Nós estamos... Eu quero encurtar esse tempo, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas se não for no planeta Terra, você está preparada para conseguir alçar voos maiores. Agora eu me lembrei. Marilene é a esposa do Oliveira, que estuda com a gente no nosso lar às sextas-feiras à noite, né? Online. Nossa, demora um pouco, viu? Mas lembrei. O Oliveira se soltou, né? Soltou. O Oliveira está muito bem. Ele era completamente parado, agora ele está bem. Ele está estudando muito bem. E aí, gente, terminamos a mensagem de André Luiz. O que vocês acharam? Gostaram? Tem alguma pergunta a fazer? Alguma coisa que não ficou bem esclarecida? Postem aí que eu vou para as ararinhas. Vou buscar aqui as ararinhas para a gente começar nosso trabalho. A Ana Maria de Luna está falando assim. Quantas coisas ainda temos que aprender? Muitas coisas. Hoje que a gente acha que é uma verdade, amanhã já não é mais. E assim vai indo. Às vezes a gente interpretava um entendimento espiritual de um jeito, hoje a gente já interpreta de outro. E assim é o nosso crescimento, né? É o córrego, o riozinho, o mar, até o oceano da vida eterna. É muito linda essa mensagem, né? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. A Vanessa, ficou bem explanado e agora cabe a reflexão e a melhora de cada dia como espírito que somos. Isso mesmo, Vanessa. Muito bem. Tudo bem, gente? Vamos para as ararinhas? Lembrando que semana que vem a gente tem a continuação do livro Nosso Lar, né? O primeiro e segundo sábado de cada mês. No terceiro, a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos e no quarto sábado, convidado. A Ana Maria de Lula está dizendo assim: adorei a ave ararinha que mudou para a calopsita. Estou rindo sozinha, mas é uma ave linda também. Então, no dia do Nosso Lar, a gente vai fazer as calopsitas, tá bom? E nos outros dias a gente faz a ararinha, tá? Isso é invenção do Moisés aí. O Moisés sempre inventa, né? Ele inventa de ser o professor Pardal. Mas olha bem, às vezes até parece, né? Professor Pardal. Pois é. Vamos lá. Vamos para as ararinhas. Moisés, é daqui para cá, tá bom? Primeira ararinha aí é para o Paulo Sakai. Esse caderno que... É de trás para frente. Eu sou oriental, de trás para frente. A Torá, porque de trás para frente, Ela vai tudo pelo contrário. Então, o primeiro papagaio, para quem é? Primeira calopsita. Calopsita, para quem é? Para o Paulo Sakai. Ô, Paulo, boa tarde. Guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre.
Agora para a Rosana Sakai. Oi, Rosana. Quem colhe o prêmio da paz na mais alta recompensa é a pessoa que se cala quando recebe uma ofensa. Essa rimou. Agora para o Rafael Sakai. Rafael Sakai. A vida fica muito mais bonita quando a gente resolve pintar tudo da cor do amor. E Cleia Riga. E Cleia Riga. Sempre tem alguém que te encoraja, que não te deixa cair e que nunca te abandona em tua caminhada. Esse alguém é Deus. Confie. Agora para Clara Iga, é a filhinha da Érica. Quem é? Clara Iga. Clara Riga, filha da Érica? É. A melhor decisão é aquela que nos deixa em paz. E agora para o André Iga, que é o esposo da Érica. Oi, André. Não peça a Deus para guiar os seus passos, se não estiver disposto a mover os seus pés. Agora o ararinha para Simone Barbosa. Simone Barbosa. Só existe um plano que pode dar certo. É aquele que está nas mãos de Deus. Agora ararinha para Márcia Almeida. Márcia Almeida. Todo dia eu reconheço que tenho novas coisas a aprender, outras a esquecer e muitas outras a agradecer. Agora ararinha para Mazé. Oi, Mazé, você deve estar lá no Leal. Bendita seja o tempo que se encarrega de nossas respostas, curar feridas, trazer serenidade, levar a dor, plantar a coragem. Manda um abraço para o pessoal todo. Você leu para quem? Para Ana Maria de Luna, foi isso? Não, para Mazé. Ah, para Mazé. Olha, vou colocar aqui. A Rosana Sakai diz assim: obrigada pelas ararapicitas dos Sacais. Essa ficou boa, viu? Gostamos. Ararapicitas dos Sacais. A Rosana é irmã da Roseli. É isso, né, Rosana? Agora para Helena Silva. Oi, Helena Silva. Deus te fez para vencer. Você pode, você consegue, você é capaz. Abrace o seu novo dia com confiança, coragem e fé. E agora para Vanessa. Ô, Vanessa, se a gente espalhar coisas boas, a vida se encarrega de trazer coisas melhores ainda. É isso aí. Agora a mensagem para Lucelena Moderno. Lúcia Helena Moderno. O que para mim é impossível, para Deus é só questão de tempo. E agora vamos uma ararinha. Ah, a Rosana está falando que é a irmã dela mesma. Para o Sérgio Aveiro. Oi, Sérgio. Observai bem naquilo que sois mais atingidos nas provas, que é aí que vós tendes as maiores falhas. E um bom trabalho no Ismênia de Jesus quanto nossos irmãozinhos moradores de rua. Agora a mensagem para Marilene Salles e para o Oliveira. Marilene Salles e o Oliveira, nosso companheiro de estudo na sexta-feira. Tenha coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. Paciência para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Essa é a oração da serenidade. De São Francisco de Assis, que foi ontem, né? E foi ela mesmo que leu. Não, foi a Marlene que leu, né? A gente leu essa oração de São Francisco de Assis ontem no nosso grupo de estudo, no nosso lar, e acabou fechando com ela aqui também, né? Bem interessante. Ô, Moisés, vou mandar uma ararinha para você. Ó, tá aqui, ó. Deixe enraizar apenas aquilo que te faz bem. Eu vou mandar uma para a Roseli. Mas a Ana Maria de Luna está dizendo que você não leu a ararinha dela. Quem? A Ana Maria de Luna. Ana Maria de Luna? Lê a ararinha dela. Não, fui eu que esqueci aqui. Alguém O nome está esqueceu de aqui. falar. Fui eu, a culpa Ana foi minha. Maria de Luna. Onde for, leve o bem. Ele sabe o caminho da volta.
Olha só, o bem, leve o bem para onde você for, porque Que ele sabe volta. o caminho da volta. É Volta para verdade, você, ele Ana reflete. Maria, É um viu? espelho. Desculpe aí, tá? Roseli, leve a felicidade dentro de você. Assim será feliz onde estiver. E o meu amigo Marcelo, que as coisas complicadas se tornem simples diante da vontade de fazer dar certo. E se eu não me engano, acho que faltou a Érica, né? Faltou a Érica. Quando entendemos que cada dia a mais é, na verdade, um dia a menos, começamos a valorizar o essencial. É isso aí. Agora, a Para Lucilena está pedindo uma ararinha para Adriana Paiva. Não, ararinha não, uma calopsita. calopsita. Então vamos papagaio para ela. O melhor lugar do mundo é aquele onde você sente seu coração em paz. Isso mesmo. E aqui eu fiquei devendo para você. Então vai. Para Margarete. Dentro de cada coração há um jardim secreto. Nele plantamos nossos sonhos, regamos nossa esperança e colhemos as flores da nossa alma. Onde? Dentro do coração? É isso? É. Dentro de cada coração? Então, meu coração está um jardim. Gente, foi a mensagem que veio. Tem um jardim aqui dentro do meu coração. Preciso regar o jardim. Obrigado pelas calopsitas, diz a Érica. A Érica diz obrigado pelas calopsitas. Ana Maria de Luna, muito obrigado pela ararinha. Um domingo abençoado para todos. Que nossas escolhas amanhã sejam as melhores. Com certeza, gente. Lembrando, então, próximo sábado, vamos começar o capítulo 1 do livro Nosso Lar, nas zonas inferiores, tá? E na terça-feira tem o programa Se Liga na História, às 20 horas, com a Roseli e equipe. No próximo sábado, de novo, nós estaremos por aqui, fazendo esse estudo do Nosso Lar. Tá bom, gente? Tenha uma boa semana, um bom final de semana, de muita paz, de muita harmonia. Gratidão por estarem aí conosco, por estarem participando, por tornarem esse trabalho vivo, tornar esse trabalho produtivo, nos incentivando a continuarmos. Tá bom, gente? E obrigada a todos aqueles que ainda irão assistir o programa, que possam ser beneficiados com as informações aqui nele contidas. Que todos sejam envolvidos em muita luz e muita paz. Moisés, quer fazer suas considerações finais? Nesse momento, nós agradecemos a cada um de vocês que pôde participar, as mensagens que vocês mandaram. Acho que foi mais um dia descontraído, né? E foi um dia de muito aprendizado que vai servir para todos nós. E, para finalizar, gostaria de apenas que todos nós, não só coração, não só pensamento, pudéssemos orar pela paz mundial, pela paz entre todas as nações. E um beijo no coração de cada um de vocês, aos que assistiram o programa e aos que vão assistir no programa que vai ficar gravado. Fiquem então, com gente, Deus. Gratidão, agradecemos a espiritualidade que esteve conosco aqui, nos amparando e auxiliando, e agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de trabalho que a vida nos concedeu. Gratidão, gente. Boa semana a todos. Beijinhos. Muitos corações lá no Face, tá bom? Para todos vocês. Beijos.